No quadro Foco na Inclusão de hoje, vamos conversar com Ana Halbert, secretária executiva da CDL de Igrejinha em Três Coroas. Ana, muito obrigado por aceitar nosso convite, é um prazer recebê-la aqui. Oi, Marcos, tudo bem? Olá para todo mundo que nos assiste. Para nós é um prazer estar aqui hoje para falar um pouquinho, então, com vocês. Obrigado. Ana, qual o tamanho da CDL de Igrejinha em Três Coroas atualmente? Quantos associados? Que ramos de atividade ela representa? Então, a nossa entidade é uma entidade que cresce a cada dia, né? Hoje a gente conta com 615 associados nos municípios de Igrejinha e Três Coroas, que é o nosso território, né? Sim. Então, a CDL hoje, devido aos benefícios que a gente oferece, né, aos nossos associados, hoje a gente consegue trabalhar com qualquer segmento, né? Não Hoje a gente necessariamente então atende pessoal a do todos os segmento de segmentos. comércio. Exatamente. Comércio, serviços, indústria, prestadores de serviço, profissionais liberais, né? Hoje a gente consegue atender a qualquer ramo, né, de atividade, sendo, né, dos nossos municípios de atuação, então a gente consegue atender. Certo. E, Ana, quais são os principais benefícios, então, para o associado da CDL? Então, nós trabalhamos com o banco de dados do SPC Brasil, né, para aquelas empresas que precisam consultar o SPC e Serasa, né, consultar os seus clientes, fazer registros no banco de dados. A gente tem toda a parte de convênios, né, na área de saúde, na área médica, né, então convênios com diversos profissionais na área de saúde, farmácias, né, temos a parte do convênio com a Unimed, né, que é um importante parceiro da entidade, a Unimed, com planos de saúde. Temos a parte da certificação digital, né? Hoje a gente atende a parte da certificação digital. Associado da CDL tem o seu certificado gratuito, né? A gente contempla o nosso associado com este benefício também. Toda a parte de capacitações, treinamentos, locações de salas, né? Então, hoje a gente consegue trazer aí bastante descontos em diversos estabelecimentos. Programação, né? Bem ampla, né? Bastante benefícios mesmo. Isso mesmo. Ana, eu soube que a CDL, nos últimos anos, tem promovido algumas iniciativas voltadas ao tema da pessoa da deficiência. Desculpa, eu vou repetir essa pergunta. Ana, eu soube que a CDL, nos últimos anos, tem realizado algumas iniciativas voltadas ao tema da pessoa com deficiência. Que iniciativas foram essas? Então, nos anos de 2018 e 2019, né, antes da pandemia, a gente iniciou um projeto, né, um trabalho lá na CDL em que a gente trabalhou o tema da acessibilidade e negócios. Né? A gente fez em parceria com as APAES e a gente fez junto também com o poder público. Né? A gente envolveu, né, várias entidades dentro deste projeto, onde a gente trouxe esse tema, né, onde a gente fez esse fórum, né? E foi bem bacana, foi bem interessante, porque a gente trouxe o associado para falar sobre este assunto, né? Para ouvir sobre este assunto. E aí, depois, no ano de 2020, a gente não conseguiu fazer devido à pandemia. A gente fez um vídeo institucional relacionado a este tema também. Foi um vídeo que teve uma repercussão bem bacana. Né? E agora, no ano de 2021, a gente apoiou um projeto que houve aqui no município de Igrejinha relacionado a este tema. Né? Mas foi bem bacana estar falando sobre isso, né? E como é que tu percebeu o retorno dos associados em relação a esse tema? Então, Marcos, sempre é essa questão, né? Antes a gente não se ouvia falar, não se falava tanto neste assunto, né? Então, após a gente começar a fazer alguns estudos relacionados a isso, ouvir pessoas, né, com esta situação e tudo mais, assim, o que a gente percebeu? Do próprio nosso associado enxergar isso de uma forma diferente também, né? A gente percebeu assim algumas adaptações, algumas organizações dentro das empresas, né? Porque as pessoas começaram a ter um novo olhar, né, sobre essas pessoas. Então, assim, foi... É um público consumidor, né? Com certeza, porque é um público que realmente consome também, né? Então, a gente percebeu bastante essas adaptações, sim. Né? No comércio, nos serviços, né? Nesses fóruns, as pessoas com deficiência também tiveram essa oportunidade de fala, de apresentar suas questões, Sim, foi suas demandas. exatamente isso. Foram essas pessoas que a gente convidou. O Gabriel Faiten, que participou com a gente no nosso primeiro fórum, ele disse a frase: "O dia que forem falar de mim, me chamem". Essa frase, hoje, eu acho que eu levo para a minha vida, para tudo que nós vamos fazer a nível de entidade e até, vou te dizer, no meu pessoal, né? Porque
é muito fácil para a gente pensar e organizar alguma coisa, né? Mas nem sempre aquilo ali vai ser assertivo, né? Então, quando ele disse isso, o dia que forem falar de mim, me chamem, aquilo levou, né, me levou isso a uma reflexão muito grande de realmente, então, o que a gente fez? A gente sempre agora, nessas nossas ações, a gente procura trazer né, as pessoas com deficiência para falar, né, das suas necessidades, das suas dificuldades. E isso, assim, tem sido bem gratificante para nós. Né? E ver realmente a necessidade deles. Né? Eu lembro que eu participei de um desses fóruns que foi na PAI e teve um rapaz, um cadeirante, né, que trouxe uma experiência muito interessante. Quando foi perguntado para ele quais eram as principais dificuldades, ele sempre se fala muito em acessibilidade, em rampas, né? E a colocação dele foi diferente ali, surpreendeu, né? Falando que ele gostaria que as pessoas olhassem para ele e não para o acompanhante dele. É aquela questão assim, e eu vou te dizer, sabe, Marcos, o que eu chego à conclusão com tudo isso, depois de tantas conversas que a gente teve, as pessoas não erram porque elas querem errar. A gente erra por ignorância, né? Porque é realmente um tema, algo que a gente não faz parte do dia a dia de muitas pessoas, né? Então, as pessoas, elas não erram porque elas têm algum preconceito ou não querem. Não, elas erram realmente porque elas não sabem, né? Elas não sabem. Então, o que a gente percebe, né, Ana, que agora está se falando mais sobre isso. Então, as pessoas também estão tendo um novo olhar. Isso mesmo. Ana, entre os associados à CDL, existem pessoas com deficiência que tu tem conhecimento? Sim, a gente tem, até porque existem vários tipos de deficiência, né, Marcos? Eu digo, no nosso dia a dia aí, a gente se depara, né, com bastante. Então, sim, a gente tem, temos vários associados que têm dificuldades, né? Sim. Ana, tu tem uma experiência de 18 anos na CDL. Nesse tempo, muita coisa mudou na forma de vender os produtos, né? Muitas tecnologias novas, a chegada da internet, que se difundiu na área do comércio, né? As redes sociais também que chegaram para ficar. E a qualidade do atendimento evoluiu também nesse período? Sim, eu acho que tudo é uma eterna adaptação, né? A gente precisa, uma adequação, uma adaptação a essas novas mudanças e eu vou te dizer assim que desde o ano passado, quanta mudança, né? Quanta só adaptação. Nesses últimos 2 anos, exatamente. Né? Eu acho que sim, que faz parte, isso é do ser humano, né? Essa necessidade diária, né? Então, eu acredito que sim, e as pessoas procuram, né? Eu acho que a gente precisa se adaptar todos os dias ao novo, porque senão tu não sobrevive, Exatamente. Né? Tu não sobrevive a tantas mudanças, né? Ainda mais nesses tempos que estamos vivendo. Isso mesmo. Ana, como é que tu vê hoje a questão de acessibilidade no comércio aqui de Igrejinha? São várias questões, né? Desde uma calçada que precisa ter uma facilidade de locomoção, rampas de acesso, como já nos referimos, a questão dos banheiros, os provadores, piso tátil para a pessoa com deficiência visual, estacionamento, né, com vagas reservadas, prioridade no atendimento, enfim, são várias questões. Como é que você vê de forma geral assim isso aqui na nossa cidade de Igrejinha e Três Coroas? Então, Marcos, o que a gente percebe, né? Que dentro do possível, né, como a gente estava falando na questão anterior, as pessoas, eu acredito que elas começam a ter esse novo olhar e tentam ir fazendo algumas adequações. Eu até comentei com as gurias lá na CDL, eu disse que às vezes eu me sinto meio desconfortável, né, para falar sobre determinado tema, porque, por exemplo, a CDL aqui em Igrejinha, o nosso prédio da CDL em Igrejinha é um prédio mais antigo. Sim. E ele é um prédio que não tem acessibilidade. Então, isso me incomoda, né? Isso me incomoda. A gente já está aí, nós estamos tratando com uma arquiteta para fazer algumas adaptações. Lá em Três Coroas já é um local, na nossa sede, né? Em Três Coroas, é uma sede mais nova e ela já tem, né? Adaptações e coisas. Então, assim, o que eu percebo isso, assim, da mesma forma nos nossos estabelecimentos, né? Qualquer alteração que tu vai fazer ou adaptação que tu vai fazer gera custos. Sim, um prédio mais antigo, às vezes, não é tão fácil. E, às vezes, os custos, eles são bem altos. Então, eu acredito que, assim, aqui dentro do possível, né, as pessoas, aos poucos, elas vão se adaptando, né?
elas vão se adaptando a isso, mas a gente percebe isso, e eu acredito que isso seja alguma coisa na própria lei, né, das novas obras, das novas construções, das reformas, né, e isso é um ponto extremamente positivo que eu vejo, porque aí as coisas elas já começam corretas, né? Uma coisa é tu adaptar um banheiro que já está no espaço dele, outra coisa é tu já construiu ele pensando... Isso aí. Então, assim, eu acho que é um grande ganho, né, para as pessoas com essa falta, né, com essas deficiências, assim, eu acho que é um grande ganho, e tomara que cada vez mais, né, seja falado sobre isso, seja refletido sobre isso, porque com certeza é um público muito importante, né, para todos, né, também. Né? Sim, como a gente se referiu antes, né, o público de pessoas com deficiência é um público bem significativo, né, acredita-se que hoje 25% da população brasileira, segundo as estatísticas, né, tem algum tipo de deficiência, de leve a mais severa. Isso envolve também os familiares, né, porque às vezes a pessoa com deficiência é acompanhada de um familiar que também depende da acessibilidade, porque ele precisa estar com a pessoa junto, né, não tem como deixar a pessoa sozinha. Como é que você vê essa questão hoje da inclusão, não só da acessibilidade, mas do preparo no atendimento hoje do nosso comércio? Estamos preparados para atender pessoas com deficiências auditivas, visuais, físicas, pessoas com deficiência intelectual, autistas? Acho que não. Acho que não. Eu acho que assim, as pessoas têm muito ainda, né? Porque é como eu te falei, né, Marcos, antes, assim, as pessoas não estão habituadas a isso, até porque a gente percebe... O que a gente ouviu até nos fóruns, né? Muitas pessoas dizem, mas eu não tenho este público. Né? Este público ele não vem até o meu estabelecimento, não me procura. Ou seja, vou fazer uma rampa, mas não vai ser usada. Entende? Então, assim, ó... Mas também nesse fórum a gente escutou assim, mas por que será que ele não vai, né? Não vai para o teu estabelecimento? Eu acredito assim, ó, hoje a gente percebe assim que se ouve falar em cursos de Libras, se ouve falar, né, em cursos para surdos e mudo. Então, assim, ó, as próprias escolas, né, estão nesse trabalho de adaptação. De inclusão, né? De inclusão, exatamente. Então, eu acredito assim, ó, que é um trabalho, é um longo caminho que a gente tem, né, pela frente aí, e por isso da importância de se realizar ações, de se realizar, né, esse tipo de evento e né, atividades relacionadas ao tema para que as pessoas tenham oportunidade de se adaptar, né? Sim, é um processo, né? Isso é um processo. E é um processo lento, né, Marcos? Claro. Mas eu acredito assim que a gente já evoluiu bastante, né, neste tema, neste assunto, e eu espero assim que a gente possa aí a partir, né, o quanto antes poder estar retomando todas as atividades e tudo mais, para que a gente possa estar fazendo também a nossa parte, né, com relação a isso, e poder nos adaptarmos o quanto antes, né? Certo. Ana, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por participar dessa entrevista. Parabéns pelas iniciativas da CDL. Espero que agora, né, assim que seja possível, possam ser retomadas. Muito obrigado mesmo, Ana. Obrigada a nós pelo convite, né? A gente está à disposição quando precisar, né? E né, quando puderem, venham nos visitar, conhecer um pouquinho do nosso trabalho, das nossas atividades. A gente está aí, né, para se ajudar. Obrigada. Certo, então. Muito obrigado. A íntegra dessa entrevista vai estar disponível na playlist Foco na Inclusão. Um breve intervalo e já voltamos.